Eu vou começar, assim, antes de entrar na informação, trabalhar um pouco essa questão da complexidade a partir da abordagem que eu incorporo integrado a toda a discussão da simbiogênese, a minha teoria social e a microbiologia. A gente já conversou sobre isso. E, claro, tem todos os estudos do cérebro, tá tudo envolvido aí. Mas só para poder começar a entrar na informação a partir dessa perspectiva da minha inserção na complexidade, né? São várias dimensões de referência para a complexidade. Eu vou me ater na que para mim eu acho mais importante na decorrência da reflexão sobre a informação, né? E para mim é a chave na interação com a complexidade, né? A questão central começa a partir, bom, eu te falei, né, que eu dei uma lida num manuscrito Heisenberg, pouco conhecido. Ele escreveu em 1942, só foi publicado em 1984, mas é um insight que ele acreditava e começou a incidir de que não haveria uma realidade única, né? Então, um pouco dessa visão mais multidimensional. No caso dele, ele indicou três regiões da realidade: micro, macro e biológico. Tá? Então, me interessa muito a dinâmica do que ele colocou, mas muito essa problemática da multidimensão da realidade, que para mim parece que é o essencial. Então, se nós pegarmos aí a ciência pré-moderna, quer dizer, ciência que não. A partir você mesmo colocou nas nossas discussões sobre o século XVII, para mim tudo começou um pouco antes, assim, já em Maquiavel, 100 anos antes, Galileu, né? Porque os pré-modernos que tinha uma maneira singular de fazer ciência que não é a moderna, onde a metafísica, a física, a arte, o mito, mesclavam, né, de uma forma bem diferenciada, que veio consolidar depois. Mas, basicamente, para eles quem sistematizou bem isso foi Aristóteles, uma noção de duas dimensões, né, do universo físico, né? O universo físico esse que nós conhecemos, que nós tentamos incidir, manipular, de, descrever, decifrar, interagir com ele, esse universo físico, e um universo lá em cima, né? O espaço, que seria uma quinta essência, onde a física, as regras, as leis da física não aplicam. Então, por isso, depois os cristãos adotaram a ideia do céu, né? Morrer e ir para o céu, um lugar que é a quinta essência, né? Onde não há, não há física, né? É uma outra dimensão. E claro que os cristãos, em geral, sobretudo a teologia da Idade Média, foi recuperação de fragmentos da, da civilização clássica que sobrou daquela maluquice toda que o Império Romano acabou levando, implodindo, né, nos atrasando em termos de avanço do conhecimento, né? Então, sobrou das sobras, né? Platão primeiro, depois Aristóteles, mais adiante, foi se recuperando, os escribas nos mosteiros foram traduzindo para o latim, e muita coisa daquela civilização que nem era cristã, né? Os deuses eram completamente diferentes, né? Nada a ver com essa abordagem judaica cristã, mas foi muito mesclado, né? Nesse processo. E aí, claro, chegamos
no século XVII, que Galileu pega e aponta a luneta para o céu, telescópio, né? Ainda muito rudimentar, ele aumentava 90 vezes. Hoje, qualquer livraria aí você encontra um telescópio muito mais potente. Mas ele apontou para o céu enquanto aquelas lunetas. Não foi ele que inventou, Galileu não inventou o telescópio, apesar da literatura muito dizer isso. Ele reorganizou o telescópio para uma observação do plano cósmico, né? Observar os planetas, as estrelas, etc. E de uma forma sistemática, né? Bom, isso foi fundamental, porque ele, ele unificou todo o plano dual, digamos, herdado dessa transição clássica, para uma noção de que todo o plano era um único agora, plano físico, plano da matéria, e demonstrou que lá em cima, né, no espaço, a física também existe, as regras da física, de alguma maneira, incide sobre o que acontece nos corpos sólidos, né? E se nós morrêssemos e fosse para o céu, nós seríamos atropelados por asteroides. E, e unificou tudo num único plano físico, né? Claro que Maquiavel, quer dizer, Galileu era um experimentalista, ele trabalhava muito mais com experimentação. Posteriormente, do Descartes deu maior sistematicidade disso, já uma visão mais dedutiva, racionalista, né? Menos onde a experimentação vinha depois das grandes hipóteses, efetivamente construída em raciocínios mais elaborados. E Newton aí fez essa síntese imensa, mecanicista, né, desse universo físico, né, do andamento a várias questões iniciadas por Galileu, a própria gravidade, tantas outras coisas, e fez essa síntese imensa, mano, espetacular, né, desse universo newtoniano que é a realidade que nós nos encontramos, nessa dimensão dos nossos sentidos, que a gente observa, a gente sente, etc. Então, pegando um pouco essa ideia, vamos trabalhar com múltiplas dimensões. Então, vamos imaginar o imensamente grande, que é o máximo possível que nós possamos imaginar, talvez, o universo, né? E, claro, isso é uma metáfora, tipo 10 milhões de anos-luz, 10 na 26 são 26 zeros, depois do 1. Você sabe que a partir de um determinado momento da dimensão, espaço, do mundo, onde as coisas efetivamente acontecem, numa escala determinada, metro, centímetro, quilômetros, as coisas não adianta mais. Você tem que fazer uma medição da energia e em anos-luz, 300 mil quilômetros por segundo, viajando em um ano, né, sem parar, nessa mesma velocidade, isso daria uma unidade de medida. Então, imaginamos, então, 26 milhões de anos-luz, uma coisa imensa. E depois vamos cortar em pedacinhos, coisa que os modernos gostam muito, né? Fazer recortezinhos, separar as coisas. De tal maneira, em partes iguais, vamos chegando até lá embaixo da matéria, coisa que está lá embaixo, que a gente não acessa pelos nossos sentidos, e chegamos ao fim absoluto da matéria. Vamos imaginar um menos 35 zeros, né? Se é possível. Também isso é uma metáfora, como você bem disse em uma das nossas conversas. O vazio não existe, né? A não ser sempre vai estar ocupado, né? Mas é uma metáfora para a gente entender um pouco essa questão multidimensional. Então, nós temos aqui o nosso universo físico, que seria o número 1, né? Seria a nossa unidade, que é o centímetro, metro, quilômetro, aquilo que a gente pode sentir, ver, observar, ouvir, tocar, etc., né?
Se nós pegarmos esse nosso universo físico e dividir por 1 milhão de vezes, nós vamos entrar então numa dimensão micro, o micron. Bom, esse é o lugar onde a informática se encontra, onde a genética se encontra, e talvez onde por isso a genética, a manipulação da vida celular, né, também se encontra. Claro que a gente só pode acessar isso lá embaixo com aparatos que nos dão uma simbiose com os nossos olhos, sistemas de ressonâncias, que a gente possa interagir com essas máquinas, né, que nós criamos. E a quântica, né? As coisas estão mais lá embaixo, quer dizer, então as regras que operam na quântica não podem operar com as regras do universo daqui, da nossa dimensão newtoniana, e que estão certas aqui, funciona, uma gravidade é correta, a gente sabe calcular quanto tempo essa caneta cairia no chão, exatamente, e todas as questões que envolvem toda a geometria moderna, né? E que realmente está correta. E ela está correta e nega as regras da quântica, e a quântica está correta e nega as regras newtonianas. O problema é que tem uma tendência de tentar unificar novamente essas múltiplas dimensões numa única realidade. E aí agora só talvez através pela quântica, alguns, não mais pela newtoniana, e um negando ao outro, ou tentando buscar, os modernos desesperadamente, uma teoria unificada da explicação dessa contradição, porque a contradição é impossível no paradigma moderno da ciência. Tem que ser resolvido, é um problema que tem que ser resolvido. Não é algo que faz parte da solução, né? Contradição, o diverso, o múltiplo, etc. Bom, lá embaixo, desculpe, lá embaixo nós temos, então, ainda mais, e nós hoje já manipulamos, o universo nanômetro, que é 1 bilhão de vezes, que nós só podemos acessar através de um micron, através de aparatos microscópios que operam nanômetros lá embaixo, que permite a gente chegar em nanopartículas e manipulá-las de uma maneira. A gente não tinha acesso a isso antes, muito pouco tempo que a gente faz isso, umas décadas. E a gente pode pegar uma nanopartícula de aço, pegar uma outra de argila, mesclar e fabricar um carro que não se arranha de jeito nenhum. E por aí vai, né? E as regras do universo nanômetro, da nanotecnologia, da nanociência, lá embaixo, são bem diferentes daqui de cima, né? O alumínio é um combustível, aqui em cima o alumínio, uma coisa que você pode botar na mão, tranquilo, na boca até. Antigamente se botava nos dentes. Então isso vai mostrar que a realidade é múltipla, nós não temos acesso a ela na sua totalidade, nós encapsulamos uma dimensão possível diante das nossas limitações e ressonâncias, e que a partir de alguns avanços do conhecimento, de criações, invenções, máquinas, etc., a gente consegue borrar algumas fronteiras entre, por exemplo, no caso do micro e o macro, que a informática faz efetivamente, tá? Eu vou dar um exemplo depois disso. Então, eu só queria dar uma introdução nisso para a gente poder entrar na discussão da informação. Aqui tem uma fotografia do fio de cabelo, numa escala muito ampliada, nanométrica. Então, aqui a gente tem um fio de cabelo, depende da espessura em geral, tem em torno de 100 mil nanodados, né, possíveis de interação. Aqui eu faço um gráfico só para te ter uma dimensão, para a gente trabalhar com essa questão também da vida e da simbiogênese, né? Então, para a simbiogênese, né, por exemplo, o fio de cabelo está ali numa escala dos milímetros, né? Você baixa no micron, você chega nas células, né? As células têm menos de 10 microns,
Mas é imensa, né? Do ponto de vista da nanotecnologia, uma América Latina, uma coisa imensa. Mas o vírus, por exemplo, em geral, não é micro, já está numa escala menor. O próprio DNA está na escala micro, né? Ainda. É, mas de alguma forma, é por isso que o Infobyte, que é uma informática no universo seco, né, da informação, do tratamento da informação, que é da máquina computável no universo seco, do silício, atualmente, até porque ele já está há muito tempo já chegando quase ao seu limite, fazendo tudo para poder continuar com ele, com suporte do transistor, suporte do circuito. Mas a Infobyte trabalha com uma informação. Infobyte é uma informação no universo seco, uma energia elétrica totalmente em velocidade piadíssima. E você tem um universo molhado, né, do Infogênese, que é orgânico, uma unidade orgânica. A periodicidade já é uma velocidade muito mais lenta, que é o nosso corpo, o nosso cérebro, né, tudo isso é muito mais lento. E, mas ainda é na escala micro. Lá embaixo, né, nós temos outras dimensões, né, e já existe até bactérias nanométricas que têm células na escala ainda, né. É possível talvez ter, a gente conheceu há pouco essa descoberta, tem imensa quantidade delas no planeta, a gente não sabia, e como a gente sabe muito pouco sobre essa imensa quantidade de vida inexistente da nossa ciência, nosso conhecimento que habita o planeta, né? As células são, a partir da simbiogênese, a vida. Abaixo dela não tem vida. Um vírus não é célula. É uma partícula orgânica, né, ativa, tóxica, em busca de uma célula para poder interagir com a vida, né? Isso, então, mas é só para a gente ter uma dimensão. A informação digital, em 50 anos, ela ganhou uma escala social ampliada, chegou na indústria, e aí quando chega na indústria, na tecnologia, a dinamize, né? Mas o computador é o mesmo, né? Não mudou nada do ponto de vista do conceito, foi formalizado por Newman. Ele aumentou, teve recursos, etc. Mas hoje ele cabe no bolso com um smartphone, um computador que cabe no bolso. A nanotecnologia permite isso. Certamente ele vai se distribuindo hoje em chips conectados, não mais no modelo do computador, mas o modelo é o mesmo, né? Assim como o carro é o mesmo, né? Desde que se inventou, apesar da qualidade que tem hoje, da tecnológica, etc. E levou 50 anos, a informação genética, em 40 anos ela está chegando aqui, nós já estamos manipulando a programação da genética, né, das células, né, fazer programação. Nossas células têm um programa e um programa limitado. Nosso sistema imunológico ele é fabricado para a gente durar um determinado tempo. Mais que a gente estica, a gente não tem isso. Então, nós estamos descobrindo mecanismos de lidar com essa programação genética e, inclusive, com a outra parte também impactante da vida que leva aos radicais livres, a intoxicação, o próprio oxigênio vai de alguma maneira enferrujando a gente respira, ganha vida e ganha morte ao mesmo tempo, né? Quanto mais respira, mais vive e vai trazendo toda a ferrugem que vai tornando, fabricando esses radicais livres, né? E a gente também, são coisas que estão sendo trabalhadas. E em 40 anos houve um salto muito grande. O cérebro menos, né? A discussão dos cérebros ainda é ainda está muito recente, né? Apesar do neurônio ter sido descoberto no século XIX, ainda ficamos presos só no neurônio, na neurologia. Mas, na verdade, depois da invenção das máquinas que permitem ressonância, ver o cérebro vivo, que o cérebro morto não adianta nada, está vivo, tem que acontecer
no mundo para ele poder se auto-organizar e a gente ter conhecimento efetivo dele. Mas informação de 40 anos, a informação nanométrica já em 15 anos está dando um salto, já está chegando na indústria, é um negócio violento, uma coisa bem rápida também. Um pouco é isso, né? Então, o importante dessa visão é que realmente, eu trago aqui o Ortega Gasset, não há nenhum dizer que diga tudo que eu dizer, você só pode dizer aquilo que é uma possibilidade de dizer o que está sendo dito, dos teus limites, das tuas circunstâncias, né? Onde você dimensionalmente se encontra, ou até às vezes borra fronteiras, mas é sempre uma redução dessa complexidade multidimensional maior. Você nunca tem acesso a ela na totalidade, porque ela é simultânea, né? Ela está ocorrendo ao mesmo tempo, e você ter encapsulado numa determinada dimensão, de chamar borragem, mas você não tem o resto que está acontecendo simultaneamente, e a teoria de Einstein já diz isso, né? Claro que algumas questões complicadas já começaram a ocorrer com a evolução, né? Mexendo nesse paradigma moderno. Não é o objetivo aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Bom, e agora então a gente vai tratar da abordagem das informações a partir de um pouco dessa introdução sobre a complexidade. Eu vou dar uma folga aqui para ver como é que ficou e a gravação e depois eu continuo, tá ok? Vamos lá então, deixa eu parar a gravação.